Olá, meu nome é Marco Canteiro, eu sou médico de aviação, trabalhei muitos anos em grandes empresas aéreas e hoje vim falar com vocês um pouquinho sobre medicina aeroespacial. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial e me sinto muito satisfeito em poder falar desse assunto, que é um assunto que interessa muito a todas as pessoas que viajam de avião e mesmo aquelas que não viajam, que têm familiares, os empresários que têm equipes suas que viajam de avião, têm interesse muito grande no tema. Então vamos primeiro entender o que é medicina aeroespacial. É a medicina, é uma ciência médica muito forte em vários países do mundo. No Brasil ela tem sido está começando a ter um reconhecimento maior, inclusive no Conselho Federal de Medicina, e essa especialidade ela trata dos assuntos pertinentes ao ambiente dentro das aeronaves. Aquela que é mais frequentemente conhecida por todos são as aeronaves comerciais, os grandes jatos que fazem transporte de passageiros entre as cidades do Brasil ou entre cidades do Brasil com o exterior. Mas não é só no ambiente dentro desses aviões. Existem outras situações, por exemplo, avião militar, helicópteros, jatos executivos, todos esses equipamentos industriais, essas máquinas fantásticas de voar, elas têm condições para quem opera esse avião e para quem viaja, quer dizer, seja o aeronauta é o piloto, é o comissário, seja o passageiro, existem condições especiais de saúde, que a saúde dessa pessoa tem que estar apta para executar esse momento dentro do avião, que quem estuda isso é a medicina aeroespacial. Existem várias alterações físicas no ambiente dentro de uma aeronave, mas eu gostaria de falar inicialmente sobre a alteração de pressão atmosférica, que é a famosa pressurização. Esse talvez seja a principal alteração que exige do corpo humano uma adequação que na grande maioria das pessoas é feita sem a pessoa perceber. Muito bom, o que é pressurização? A gente, no nível do mar, numa cidade brasileira no nível do mar, ou na grande maioria das outras cidades brasileiras que não passam de 1.000 metros de altitude, a pressão atmosférica é perto de 1 atmosfera, um pouquinho menos numa cidade como São Paulo, por exemplo, como Brasília, que não é no nível do mar. A maioria é 1 atmosfera. Quando a gente entra dentro de um avião, estamos a 1 atmosfera. E o avião fecha a porta e decola. Decolando, ele voa esses grandes aviões comerciais, eles voam a 13, 12 quilômetros de altitude. Na linguagem da aviação, 37, 38, 39 mil pés de altitude. Nesta altitude, não há oxigênio, não há partículas de oxigênio, há muito pouco partículas de oxigênio e nitrogênio. É o limite da estratosfera e não existe oxigênio. Portanto, se nós pudéssemos abrir a janela do avião, não teria oxigênio lá fora. Então, o que é feito? O que a ciência fez? Pressurizou o avião. O avião, dentro dele, onde a gente está, tem oxigênio. Lá fora, não tem. Mas dentro tem oxigênio e tem uma pressão atmosférica, mas que não é a equivalente ao nível do mar. É uma pressão atmosférica cerca de 8, como se estivéssemos a 8.000 pés, que é 2.600, 2.700 metros de altitude. Então veja bem, é como se você saísse do Rio de Janeiro, numa viagem do Rio de Janeiro para Salvador, 2 cidades litorâneas, e você entra no avião com 1 atmosfera de oxigênio, de pressão. Quando você decola, 15 minutos depois, é como se você estivesse na cidade do México, que é uma cidade alta, 2.700 metros de altitude, no topo das montanhas. 1 hora depois, quando você estiver chegando em Salvador, 1 hora e pouco depois, você volta para uma pressão do nível do mar de 1 atmosfera. 1 atmosférica. Essa diferença de pressão exige do nosso organismo uma adaptação do ponto de vista
dos gases que nós temos. Então, nós temos gases no nosso pulmão, nós temos oxigênio, nós temos gases no nosso abdômen, os gases intestinais, nós temos gases no nosso sistema respiratório superior, o sistema de nariz, seios da face, também há ar ali. Temos gases, ar dentro do nosso ouvido e, portanto, todos esses ambientes onde tem ar, ele se expande e ele se retrai conforme a pressão que a gente está recebendo do ambiente que a gente está. E isso causa uma situação onde as pessoas, na grande maioria, conseguem se adaptar. A frequência respiratória de uma pessoa dentro de um avião aumenta perto de uma vez por minuto. Ao invés de ela respirar 13, 14 vezes por minuto, ela respira 14, 15 vezes e não percebe. A frequência cardíaca, cerca de 70, 80 vezes por minuto, aumenta para 85 vezes por minuto e a pessoa também não percebe. E a pessoa passa muito bem o voo e chega ao seu destino sem problemas. Muito bom. Só que a gente tem algumas situações especiais. Pessoas que têm alguma dificuldade, algum problema de saúde, pode ter uma restrição ou uma limitação para essa adaptação. E isso é um dos temas que a medicina aeroespacial trata. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a quem se destina fundamentalmente essa ciência, e tem os profissionais. Então, quais são os profissionais que a gente entende que precisa ter uma saúde compatível com o ambiente pressurizado? Então, primeiro é o piloto. Todo mundo sabe a importância do piloto de um avião. O piloto de um avião tem que ser uma pessoa saudável, uma pessoa com as suas... Se eventualmente tiver alguma doença, que essa doença esteja controlada, bem compensada, para a pessoa poder conseguir adaptar-se a essas alterações que eu acabei de falar. As outras alterações, que muitas vezes são até mais intensas, alterações de força G, aceleração, desaceleração, isso também existe nos aviões, mas é mais para avião militar. Para avião comercial, que é aqueles que todos nós voamos, o principal é a pressurização. E o piloto tem que ter condições para se adaptar a essa situação, mantendo a sua condição de saúde plena, para poder fazer aquilo que a gente espera dele, que é levar a gente do ponto A ao ponto B, com segurança, com eficiência, com tranquilidade. O comissário de voo, a mesma coisa. O comissário é um profissional, o comissário ou a comissária são profissionais de segurança de voo, que estão ali para poder orientar os passageiros. Se tiver uma situação de emergência a bordo, é este comissário que orienta quais são as condutas. Ele está absolutamente treinado. No Brasil é feito isso. Os treinamentos de piloto e de comissário seguem padrões internacionais no Brasil e são muito bem feitos. E a medicina aeroespacial também atinge, né, os militares, os pilotos militares, né, por exemplo, vamos pensar aí numa esquadrilha da fumaça, né, que a Força Aérea Brasileira tem aquela tropa de elite com aviões modernos e que fazem exibições e tem divulgam o nome da Força Aérea Brasileira de uma maneira muito, muito bacana, muito interessante. Esses pilotos, eles têm que ter uma visão perfeita, eles têm uma saúde plena, eles conseguem suportar essas mudanças de força G, de aceleração de uma maneira intensa, sem ter desorientação espacial, sem ter perda de consciência que poderia acontecer, para poder fazer aquelas coisas que a gente olha de baixo e acha que eles são heróis e malucos. E os astronautas? O astronauta está distante da gente, aparentemente, mas o astronauta tem que ser uma pessoa muito saudável, que suporte uma condição com força, com pressão atmosférica ausente, e isso existe uma condição especial de saúde. E por que eu estou falando disso? Porque cada vez mais no mundo existem empresas de foguetes que estão virando empresas comerciais. A gente sabe que daqui a 10 ou 15 anos você vai poder comprar uma passagem para fazer uma viagem espacial. Uma viagem que não vai para Marte, mas uma viagem suborbital, que a gente chama,
para ver o planeta Terra, tudo como turismo. Isso vai acontecer, vai ser uma realidade. Hoje é impraticável do ponto de vista financeiro para praticamente toda a população. Mas daqui a 10, 15 ou 20 anos isso pode ter pode ter um cenário um pouco diferente, como foi a aviação. A aviação, há 30 anos atrás, era uma situação muito ligada a pessoas com um poder econômico grande. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas de classe média no Brasil acessam as aeronaves para suas viagens de lazer, de turismo anualmente. É bastante frequente isso. Fazem a sua dívida, mas compram a sua passagem e vão para o seu destino de lazer, inclusive com a família toda. Muito bom. Então, falando sobre o piloto e o comissário, que é o nosso foco principal, vocês entenderam. Só que tem o passageiro. O passageiro em termos de população, o grande número de pessoas. O piloto e o comissário são poucas pessoas, proporcionalmente, e essas pessoas estão muito bem controladas pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e pelas empresas aéreas que têm o departamento médico de cada empresa, com esse olhar em medicina de aviação. E os passageiros? Quando você vai voar, você faz um exame médico completo para ver se tem capacidade? Ninguém faz isso. Né? As pessoas não sabem, os próprios médicos, de uma maneira geral, não têm essa formação e cada vez mais estão recebendo informações sobre esse tema. Então a gente tem algumas situações especiais que eu queria passar para vocês. Existe transporte de passageiros doentes. Então o passageiro sabidamente é doente, você sabe que tem um problema de saúde, é um cardiopata, alguém com uma doença cardíaca, um paciente enfisematoso, por exemplo, que vai ter dificuldade respiratória nesse voo. Você precisa ter uma compensação respiratória, uma compensação cardíaca, e esse paciente já tem um problema de base em solo. Quando você entra no avião e está num ambiente pressurizado, você perde aproximadamente 5% da sua saturação de oxigênio. Então, se você tem um paciente, a nossa saturação de oxigênio normal é de 96%, 97%, 99%. Dentro do avião, a gente compensa isso e não sente nada. Mas se você tiver uma pessoa em solo, dependente de oxigênio, que satura 90%, ele já tem um desconforto respiratório em solo. Quando ele entrar no avião e tiver essa diminuição da quantidade de oxigênio, ele vai saturar 85%, o que pode significar um desconforto respiratório muito grande, inclusive com emergência médica a bordo, que significa ter que fazer um pouso fora do destino previsto, um impacto muito grande e um risco à saúde das pessoas. Então, todos vocês que estão assistindo, ou vocês médicos que têm um paciente com um tipo de problema específico relacionado fundamentalmente a coração e a pulmão, eles devem fazer um documento chamado MEDIF, M-E-D-I-F, que os sites da companhia aérea disponibilizam esse documento, você preenche esse documento vai para a companhia aérea para entender qual é a situação desse passageiro. O médico da companhia aérea vai entrar em contato com o médico do paciente e decidir qual é a melhor condição para que esse passageiro voe com segurança e com qualidade. Existe também os portadores de necessidades especiais, também fazem transporte, também devem ser transportados, então os paraplégicos, as pessoas com deficiências motoras importantes, os deficientes visuais. Essas pessoas cada vez mais voam por uma questão de acessibilidade, de respeito, de cidadania, mas eles precisam de um suporte mais adequado e que as empresas aéreas já tenham a rotina para poder entregar esse suporte mais adequado. E para isso precisa do MEDIF também. Tem algumas coisas tem duas situações bastante famosas de problemas de saúde relacionados ao avião. Uma é a trombose, a famosa trombose da classe econômica, que na verdade não é relacionada à classe econômica, é relacionado à imobilidade prolongada. Então, quem vai fazer voos acima de 4 horas, então voos geralmente internacionais ou um voo
do Sudeste para Manaus, por exemplo, voos longos, e se a pessoa tiver varizes, for fumante, já tiver tido uma trombose nas pernas anteriormente, e se for uma mulher usuária de pílula, essas condições facilitam o aparecimento de trombose associado a ficar com a perna parada por muito tempo. Então a nossa recomendação é: quem vai fazer uma viagem de avião e está dentro desse risco deve usar meia elástica e mexer o seu tornozelo rotineiramente. Então, a cada hora, a cada 2 horas, fazer um movimento circular no tornozelo que vai diminuir o risco dessa trombose acontecer. Não precisa ficar andando no corredor do avião, até por uma questão de segurança, tem que andar com o cinto, tem que ficar sentado com o cinto afivelado, mas você, se mexer o pé e usar a meia elástica, você está protegido disso, além de tomar água. Importante a hidratação antes e durante o voo. A outra situação bastante famosa são as dores de ouvido. Então, o ouvido tem ar. Quando você entra no avião, você tem essa diferença de pressão atmosférica e você, portanto, vai ter um aumento do seu volume de gás dentro do seu ouvido, e isso pode ter uma dificuldade de equiparação de pressão, especialmente na descida. E aí você vai ter dor de ouvido. Não é grave, na grande maioria das vezes ela é suportável e passa com o pouso da aeronave, mas pode causar bastante desconforto, crianças acabam sofrendo mais, chorando, não entendendo. A recomendação que a gente fala é: se você estiver muito gripado, muito congestionado, em princípio até você poderia evitar aquele voo. Mas se você tiver esses sintomas, já está dentro do avião e está desconfortável, a nossa recomendação é: tampe o seu nariz e engula saliva com o seu nariz fechado, tampado e com a boca fechada. Você faz isso, se você fizer isso 2, 3, 5 vezes durante a descida do avião, ele, na grande maioria das vezes, resolve o problema desse desconforto auditivo. Outra situação são as grávidas. Grávida pode voar de avião? Pode, deve. Só que tem algumas recomendações específicas. Nos primeiros 2 a 3 meses, é muito frequente a grávida ter náuseas. O avião também pode desencadear náuseas nas pessoas. Então, a gente não recomenda essas duas situações juntas. Grávidas, nos primeiros 2 a 3 meses, se puderem jogar essa viagem de avião para o 4º, 5º, 6º mês, é mais adequado. Pode viajar com 2 meses? Pode. Mas é bastante mais adequado a partir do 4º, 5º, 6º mês, que é um período bem tranquilo na gravidez e que ela não vai ter maior impacto em relação ao seu transporte dentro de uma aeronave. E quanto ao final da gravidez? Então, as empresas aéreas no Brasil e no mundo têm protocolos que recomendam que gestantes acima de 32 ou 34 semanas, depende da empresa, só possam entrar no avião com um relatório médico dizendo que ela pode entrar, que o destino é de tal lugar a tal lugar e que ela vai voltar em tal data. É só assim que ela pode entrar. E acima de 36 semanas, só com médico a bordo. Então a gente recomenda, se você é de uma cidade, quer ter o filho em outra cidade, que você vá para esta outra cidade antes das 36 semanas. E não é porque o avião cause um problema maior na grávida, mas é porque algumas coisas podem acontecer no final da gravidez. E se essas coisas acontecerem, por exemplo, um sangramento, uma bolsa que possa se romper, se isso acontecer dentro de um avião, você não vai ter assistência médica. Então o problema não é o avião em si, é o que pode acontecer com uma grávida que iria acontecer no chão, iria acontecer na casa dela, só que na casa dela ela vai para o hospital. No avião, numa viagem, especialmente as mais longas, ela não vai ter esse recurso, e aí vai ter um problema para ela e para todo mundo que estiver no avião, de como fazer para poder ajudá-la. Então, grávida tem essa orientação, pode voar. Se tiver que fazer viagem para comprar enxoval em alguma cidade, vá no 4º, 5º mês, é a melhor época. E as empresas aéreas têm o detalhamento disso para vocês. Então, o detalhamento, se é 30 semanas, se é 32, depende de cada empresa, tem que entrar no site
da sua empresa para poder ver qual é a regra para grávida. Mais algumas situações especiais são as situações de pós-operatório. Então, a pessoa que operou, imagine uma pessoa que foi um paulistano que foi passear em Natal, na cidade de Natal, praia, ele iria ficar lá alguns dias e teve, por uma infelicidade, uma apendicite em Natal. Ele teve uma apendicite, foi para o hospital, foi operado. 2 dias depois, na grande maioria das vezes, ele está de alta. Ele está de alta, ele já não está mais passeando, porque ele deixou de ser um turista para ser um paciente, e ele quer voltar para casa. E aí ele compra a passagem aérea, já estava reservada a passagem lá naquele dia, 2, 3 dias depois, e ele entra no avião, e quando ele chega em São Paulo, todos os pontos internos onde foi feita a cirurgia de apêndice estão rompidos. Ele vai ter que ser reoperado em São Paulo. Então, por quê? Por causa dos gases. Lembra que eu falei no começo da apresentação? Os gases se expandem lá em cima, lá no avião, e o apendicite, por exemplo, é uma cirurgia intestinal, e aí você perdeu a cirurgia, vai ter que ser reoperado, aí é uma situação muito complicada. Então, pós-operatório, dependendo do que for, primeiro tem que ser feito o MIDIF, e segundo, pode demorar de 10 a 15 dias. Então, se foi operado num determinado local, espere. Volte bem, volte com segurança. E dependendo da sua cirurgia, pode demorar 10 a 15 dias, eventualmente até 20 dias, para você ter segurança de entrar no avião e voltar. Casos de fratura, mesma coisa. Então, se você foi para um destino, quebrou a perna numa infelicidade, você tem que voltar e você está com gesso, esse retorno pode ter uma situação especial, especialmente se você não puder dobrar a sua perna para ficar sentado na poltrona de uma aeronave. A poltrona de uma aeronave tem regras, você tem que ficar sentado, com o cinto afivelado, e se isso for difícil, você vai ter que ter regras que você vai ter que cumprir com a companhia aérea por uma questão de segurança de voo. São regras internacionais e que então você deve informar a companhia dessa sua restrição para você poder voltar com segurança e no momento mais adequado. Para algumas situações especiais, existe o transporte aeromédico. Então a pessoa tem uma doença muito grave, está numa UTI, num hospital, tem que ir para a UTI do outro hospital, em outra cidade, não é num avião comercial que ela vai voar. Não, às vezes a pessoa quer, por uma questão a família quer, por uma questão de custo, mas não é. Ela tem que, se ela precisa fazer esse transporte, e se tiver que ser de avião, tem que ser através de uma UTI aérea chamada transporte aeromédico, que é com equipamento adequado, com médico que entende do tema e que possa fazer esse segmento. Não é num avião comercial, como muitas vezes acontece. Muito bom, o tema é fantástico, o tema é muito interessante, tem a ver com pilotos, com comissários, com médicos de várias especialidades, que têm pacientes que precisam dessa orientação para voar, e tem a ver com os passageiros. Quase todo mundo, hoje no Brasil, uma boa parte da população, usa o avião rotineiramente ou eventualmente, mas é usuário do transporte aéreo, e, portanto, as pessoas estão envelhecendo. Hoje você tem populações mais velhas, portanto, com mais doenças, voando de avião para fazer turismo, o que é muito legal, muito desejável, mas que necessita desse tipo de informação para que faça o seu voo com segurança. Então, o assunto é atraente demais. Você ficou interessado, quer saber detalhes? Nós da Migratum Cursos vamos disponibilizar para vocês em breve vários cursos sobre esses temas que eu estou falando, com mais detalhes. Então, alguns temas a gente vai detalhar, especialmente para passageiros de uma maneira geral, mas também para médicos e pilotos, um pouco mais de detalhamento técnico no assunto, e também outros treinamentos comigo e com outros professores sobre temas relacionados à saúde, à segurança, ao meio ambiente e temas afins e de RH. Tá? Então, vejo vocês nos próximos cursos. Até lá!